2000 anos atrás, este horizonte era apenas areia e uma esquecida torre fenícia. Mas Herodes o Grande tinha uma visão. Ele precisava de um porto, uma porta de águas profundas que conectasse a Judeia aos mercados de Roma e a integrasse na economia global do Império. Como a natureza não ofereceu uma baía protetora, Herodes desafiou os elementos. Com o uso pioneiro do concreto pozolânico subaquático, ele ergueu um porto colossal em mar aberto. Um triunfo da engenharia que consolidou o poder da região e abriu novos caminhos para o comércio mundial. Após concluir essa façanha portuária, Herodes deu vida a uma cidade de uma sofisticação sem precedentes. Cesareia foi erguida em mármore e pedras nobres, projetada para que sua opulência e esplendor pudessem rivalizar com a própria Roma. O coração cultural dessa metrópole antiga era o seu teatro, o primeiro teatro romano da Judeia. Construído pelo rei Herodes o Grande, seguindo os rigorosos cânones da engenharia imperial, ele tinha capacidade para até 4.000 espectadores. Foi justamente essa estrutura que ajudou a ciência a conectar as narrativas bíblicas à história factual. Em 1961, durante escavações no teatro, arqueólogos descobriram uma placa de calcário com uma inscrição em latim mencionando Pôncio Pilatos. Essa descoberta se tornou um marco na arqueologia bíblica, fornecendo a primeira evidência material direita de que o prefeito romano da Judeia foi uma figura histórica real. Avançando desafiadoramente sobre as ondas, o Palácio do Recife foi originalmente erguido por Herodes o Grande, como sua mais suntuosa residência marítima. Após a morte do rei, a estrutura foi convertida no luxuoso pretório, servindo como sede do poder romano e residência oficial dos governadores da província, incluindo o próprio Pôncio Pilatos. Embora o tempo tenha apagado as marcas das celas, os textos bíblicos e a topografia revelam que com extrema probabilidade foi nestes mesmos salões salpicados de salitre que o apóstolo Paulo permaneceu sob custódia por 2 anos. Durante dos governadores Félix e Festo e do rei Agripa II, Paulo exerceu seu direito máximo de cidadão e exigiu ser julgado por César. Cesareia não foi para eles apenas uma prisão, mas um trampolim providencial. Daqui, sob a guarda e o custeio do próprio tesouro imperial, ele partiu rumo a Roma para espalhar a mensagem que transformaria as bases do Ocidente. Ao lado do mar, o gigantesco hipódromo ainda ecoa o clamor de pau e circo. Mas por trás da adrenalina e da poeira das corridas de quadrigas, este lugar testemunhou os dramas mais profundos do confronto de 2 mundos. Foi aqui que Herodes Agripa I encontrou seu fim trágico e súbito no auge da glória, aclamado como um deus e consumido por uma doença implacável. Contudo, a areia desta arena também guarda a memória da dor e da resistência espiritual máxima. Foi neste local que ocorreu o martírio de Rabi Akiva, um dos maiores sábios do judaísmo. Executado pelos romanos com extrema crueldade após a revolta de Bar Korba, Akiva morreu sorrindo, proclamando o Shema Israel, a unidade de Deus. Com a transição para o período bizantino, Cesareia atingiu seu ápice populacional e cultural. Ao caminharmos pelo Cardo e pelo Decomanos, as grandes artérias comerciais, vemos que o luxo das termas e das vilas permanecia vivo, agora sob a égide de uma metrópole cristã e intelectual. Foi neste ambiente de efervescência teológica que floresceu a memória de um evento ocorrido décadas antes, mas que ali ganhou escala global, a história do centurião romano Cornélio. Na Cesareia cosmopolita, o apóstolo Pedro o visitou após uma revelação divina. O batismo de Cornélio e de sua família quebrou a maior barreira da antiguidade,
pela primeira vez, a mensagem cristã cruzou oficialmente as fronteiras da comunidade judaica em direção aos gentios, iniciando a transformação de uma seita local em uma fé universal. No entanto, as marés da história trouxeram novas bandeiras. No século VII, a cidade abriu as portas para os exércitos muçulmanos, vivendo os séculos de calmaria agrícola até ser sitiada e reconquistada pelos cruzados, nos primeiros anos do século XII. As muralhas maciças, o fosso profundo e o portal monumental erguidos pelo rei Luís IX de França, que vemos hoje, são as cicatrizes de pedra da última resistência europeia no Levante. Da cidade de mármore de Herodes à cidadela medieval, cada camada revela uma tentativa diferente de dominar este horizonte estratégico. Nenhuma metrópole sobrevive sem água. Para saciar a sede desta joia do litoral, engenheiros romanos ergueram um magnífico aqueduto, que trazia o frescor das fontes do Monte Carmelo por quilômetros de arcos perfeitos. Mas Cesareia também saciava a sede do conhecimento. No século III, sua famosa biblioteca, liderada por Orígenes e Eusébio, se tornou o maior centro intelectual do cristianismo primitivo, onde foi escrita a primeira história da Igreja. Cesareia foi a grande ponte do mundo antigo. Pelos aquedutos fluía a água, pelos mares as mercadorias e de suas bibliotecas a teologia que moldaria a Europa. Hoje, entre ruínas romanas e as ondas do Mediterrâneo, percebemos que Cesareia não é apenas um monumento ao passado. É o lugar exato onde a engenharia, a ambição imperial e a fé se uniram para dar origem à civilização que conhecemos hoje.